Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No centro do ensinamento de Jesus está a afirmação de pedir e receber. Pedi e recebereis. A exortação para que se peça. O pedido é marcado por 2 características, eu até diria 3 características que são fundamentais. A primeira coisa, conforme o exemplo de Jesus, é pedir com insistência. Se o amigo não te atender por ser seu amigo, pelo menos pela impertinência, pela insistência, ele vai atender. Segundo, pedir a quem se importa com a gente. O pai, mesmo que não seja lá uma grande pessoa, não seja muito bom, saberá dar coisas boas para o filho. Então, pedir para o pai. E a terceira coisa que eu tiraria, embora Jesus não fale explicitamente, é saber o que pedir. Um filho poderia pedir uma cobra e o pai não lhe daria. Poderia pedir um escorpião e o pai não lhe daria. Por isso, no final, ele vai dizer: tanto mais vós, tanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Pedir e recebereis não significa que Deus é nosso servidor ou que a sua vontade se dobra diante do nosso pedido. Eu peço para ser melhor que todo mundo, para dominar todo mundo. Peço a morte dos inimigos. E Deus vai me atender. O Deus de Jesus Cristo é bom. O Deus que Jesus Cristo revela é um Pai. É bom para com todos, é misericordioso. Jamais ele faria isso. Jamais ele atenderia um pedido que significasse um mal. Ainda que ele possa permitir que os males aconteçam. Então essas 3 coisas são importantes. Os 2 exemplos que Jesus dá são muito claros. Num deles, um amigo. Um amigo é capaz de atender para além da amizade, por causa da insistência. Um amigo poderia não querer desagradar o outro. Pode não ser por gosto, mas talvez por respeito. Um pai atende o filho porque se importa com o filho. Então são os exemplos que Jesus dá nesta passagem do Evangelho, nessas 2 parábolas que ele conta. Agora, é claro que aqui existem lições para a nossa vida também cotidiana. De fato, nós temos muita dificuldade em expressar aquilo que nós precisamos. Temos muita dificuldade de pedir, de falar, de nos comunicar.
Nós deveríamos ter mais amizade com a verdade, com a franqueza, com a sinceridade. Deveríamos ter mais segurança com aquilo que nós desejamos dizer. Há muita coisa que a gente não diz. No nosso dia a dia, sempre, algum amigo sempre lembra sabiamente quando alguém deseja falar uma coisa, mas já pensa que não vai dar certo. Então o outro sempre diz sabiamente: olha, o não você já tem. O máximo que pode acontecer é o outro dizer não. Então, humanamente, isso também se aplica. E aí é que quando alguém diz isso que a gente pensa mesmo, né? O que eu tenho a perder de pedir uma coisa? O outro não é obrigado a me dar, não é obrigado a me atender, mas talvez ele jamais saiba que eu estou precisando, que eu estou querendo alguma coisa se eu não disser a ele. Então isso é útil para a nossa vida. A insistência também, como Jesus apresenta na parábola, porque às vezes a gente desiste muito fácil. Parece que a gente mesmo se derrota antes mesmo de começar uma batalha, não? Imagine uma pessoa que esteja desempregada, né? Talvez esse aqui seja um dos melhores exemplos, né? Uma pessoa desempregada. Se ele se deixar levar, se essa pessoa se deixar levar pelo desânimo, se ela for uma pessoa que sai de casa já acreditando que não vai dar certo, porque no dia anterior não deu certo, ela acaba nem saindo de casa. Ela tem que acreditar que é um dia novo. Ela tem que sair para procurar. As pessoas mais pobres se acostumam com isso. Me lembro muito da minha vida de infância, quando os meus pais, por mais simples que fossem, por mais humildes, por mais tímidos que fossem, o quanto eles se atiravam para reivindicar, para pedir, para implorar, às vezes, coisas em favor dos filhos. Fosse para a educação, fosse para a saúde, fosse para a sobrevivência. Pessoalmente, tive grandes lições dos meus pais sobre isso que Jesus diz. Mas eu não seria totalmente justo se eu não dissesse que também deles eu tive o exemplo mais bonito daqueles que me diziam para nós pedirmos a Deus, que nos ensinaram a rezar, que tantas vezes rezaram junto com a gente e tantas vezes nos fizeram adormecer ouvindo as suas orações que às vezes se estendiam pela noite, para acreditar que as coisas se encaixariam, que as coisas aconteceriam, que os problemas se resolveriam, mas que eles precisavam lutar e pedir aos homens e principalmente pedir a Deus, sem desistir, sem cansar e com a máxima confiança. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.